Oi pessoal, tudo bem com vocês? Breno Lopes aqui. Para quem não me conhece, eu sou tarólogo, sou oraculista. Tenho um perfil na rede vizinha, lá no TikTok, um perfil onde nós fazemos leituras e alguns unboxings de decks, principalmente de baralho cigano e de Petit Lenormand, tá bom? Esse é o meu conteúdo. Tem alguma coisa de tarô também, né? Mas o que você mais vai encontrar vai ser baralho cigano e Petit Lenormand. Aqui pro YouTube eu quase não gravo conteúdo, né? Então agora eu vou começar a trazer para vocês um pouquinho da minha coleção. Eu tenho uma coleção de baralhos ciganos e de Lenormand, né? Dos quais eu já fiz todos os unboxings lá na rede vizinha. Então, se você quiser ver o unboxing, né, de cada um desses decks que eu vou mostrando aqui para vocês, é só acompanhar lá na rede vizinha, que lá vou estar mostrando para vocês com maior riqueza de detalhe, tá? Hoje nós vamos falar aqui sobre este deck, que é o Azra Golden Lenormand Cards, tá bom? Esse é um deck de uma edição de 2024, tá? Ele é um deck novo, tá bom? A edição dele aqui é de 2024, tá? Coisas interessantes sobre esse deck, tá bom? Esse deck eu o adquiri na Amazon, foi em maio de 2025, tá? Na Amazon, no valor de R$ 156, mais ou menos, aproximadamente, tá? Esse deck estava sendo anunciado na Amazon na época como um lançamento da US Games aqui no Brasil, né? Que ele viria talvez aqui para o Brasil lançado pela US Games. Então eu o comprei até na pré-venda, né? Antes dele ser lançado. Quando ele chegou para mim, eu percebi que ele não é um deck da US Games, ele é um deck da Urania, né? A Urania, ela é uma gráfica bastante conhecida já, bastante antiga, né? Sobre, que faz aí decks, né? Tem alguns decks bastante conhecidos dele, como por exemplo no Lenormand, eles têm o Lenormand, o Blue Owl, né? Que é aquele Lenormand que tem a corujinha azul atrás, é um deck bem famoso, um deck bem conhecido, né? Não é uma gráfica ruim, mas não sei se as versões atuais, né? Não sei se agora, quando você for lá e comprar esse deck, se ele vai chegar para você pela US Games ou se ele vai chegar pela Urania, tá bom? Já adianto para vocês que a qualidade do deck é uma qualidade boa, tá? Assim como a US Games também é conhecida ali por trazer decks de uma qualidade também superior, tá bom? Vamos lá. Dito isso, a caixinha dele é uma caixinha pequena, não é uma caixinha grande, mas ainda assim ele é um tamanho superior ao Lenormand tradicional. Eu vou fazer os comparativos aqui para vocês, né? Mas ele ainda assim ele é superior, né? A carta dele é maior que de um Lenormand tradicional, tá bom? Caixinha dura. E aqui já logo na caixinha você vê esse acabamento dele, que é um acabamento diferenciado, né? Ele é todo filetado em dourado, né? E isso se repete por toda a caixinha dele, nas laterais. E acredito que aqui atrás não, tá? E aqui temos algumas coisas interessantes sobre a autora do deck, né? Esse deck foi idealizado aqui por essa senhora, essa moça aqui, que é Azra Manzor, né? Pelo que eu entendi um pouco do que eu li ali, tentei traduzir, né, o que ela faz. Ela é uma pessoa que trabalha com oráculos e ela também, ela é instrutora ali de yoga, né? Então ela trabalhou um pouco dessa mistura de trazer o deck dela com o yoga. Tanto que, por exemplo, né, se você reparar, olha, a carta da mulher, ela vai estar em posição de yoga, o homem também. Isso a gente vai ver quando eu mostrar as cartas ali para vocês. E aqui, como eu disse para vocês, ele tem uma referência, né? Que esse deck, ele foi baseado ali no Blue Owl, né? Que é aquele deck que eu falei para vocês, que é o deck da corujinha azul, Blue Owl. Tá aqui, tá? Vamos conhecer o deck. A caixinha dele, como eu disse para vocês, é uma caixinha dura, fecho de ímã. Então isso aqui é muito bom, é um ímã forte até. Dá para ver que eu faço uma força para conseguir levantar ele. Então é um ímã forte. E aqui dentro uma caixinha com um acabamento em dourado. Vem um livrinho aqui dentro.
um livretinho, tá? Um livretinho bom, até por ele ser colado e costurado, então é algo que tem uma qualidade, uma durabilidade maior. Um livro que ele é todo coloridinho também, então vai ter ali o significado de carta a carta e o desenho, né, de cada uma das figuras. Porém, é um livro que, pelo que eu observei, tá todo em francês, tá bom? Por conta de ser um deck de uma edição importada, né? Não sei se como eu disse para vocês, eu não sei se hoje você for lá na Amazon e comprar ele, se ele vai vir diferente, né? Se vai vir algo diferente, se vai vir pela US Games ou se vai vir traduzido, tá bom? Mas o meu não, o meu ele é francês aqui, enfim. Não muda muita coisa para mim porque esse livrinho eu quase não utilizo, tá? Quem conhece o Oráculo, quem conhece, né, o Lenormand, às vezes acaba tendo esse livrinho só para ter mesmo, tá bom? Aqui, pelo que eu entendi, ele vai trazer algumas tiragens, né? A tiragem tripla. Aqui mais uma forma de tiragem, né? Com 8 cartas. Enfim, tem aquelas informações básicas ali de qualquer livrinho que acompanha um deck, tá bom? Vale a pena traduzir e ler ele? Vale, se você tem tempo, faça isso, que você vai ter ali provavelmente um conteúdo e um conhecimento a mais sobre o deck, tá bom? Vamos deixar aqui de lado o livrinho. A caixinha com o acabamento dela, né? Um coração ali no fundo. E é isso, tá bom? Caixinha e livrinho. Vamos deixar ele aqui de lado. E aqui tá o deck, tá? Eu sempre preservo, tá, gente? Quando eu compro os meus decks, como são decks de coleção, eu jogo com todos. Sempre que eu compro, eu jogo com o deck, vejo qual é a energia dele ali, como ele conversa comigo. Depois eu vou lá e devolvo ele pra caixinha dele no máximo, mantendo ali a fidelidade máxima dele, tá? Então essa fitinha, ela é a original que veio com ele. Eu mantenho guardada. Tá aqui. Esse é o deck, tá? Um deck que tem um verso simples, porém bonito, um acabamento acetinado, né? Até aproximar aqui para vocês verem. Ele tem um perolado, né? As cartas, elas são meio peroladas e o acabamento, ele é acetinado, não tem brilho, né? Eu tô com uma luz ligada bem aqui em cima da gente e tá vendo que ele não tá refletindo, né? Aqui temos as informações de que ele é uma edição de 2024, saída ali, feita ali, né, pela Urânia, produzida ali pela Urânia, tá bom? Quem gosta de jogar com um deck invertido não vai conseguir jogar, porque ela vai te entregar que a carta tá invertida, tá vendo? Então, é um deck para você jogar na posição correta, que é a posição que eu também particularmente defendo. Acho que não tem necessidade de você considerar ou jogar cartas invertidas, tá bom? Acho que o deck, ele tem, por si só, toda a complexidade em simbologia para te trazer tudo o que você precisa na tiragem, sem você ter que ficar inventando artifícios ali para fazer isso funcionar, tá bom? Gramatura de papel boa, tá? Mas não excelente. É um papel bom, mas ainda assim frágil. E o tamanho da carta, vamos comparar aqui com um Petit Lenormand tradicional. Esse daqui é o Lenormand Sem Mistérios, da Alfabeto, se não me engano, tá bom? Ele é um deck que tem já um tempinho aí de uso. A gente vai conversar sobre ele em um outro vídeo. E tá aí a diferença de uma cartinha para outra, tá vendo? Ele é um pouquinho maior. Ele se aproxima mais a cartas de tarô do que cartas de Lenormand. Vou pegar aqui um outro Lenormand que eu tenho por perto, que é o da Odete Maza. Ó, esse é o Lenormand da Odete, né? Vou colocar aqui em cima, o Lenormand da Odete já é muito maior que ele também, né? Ó, a altura é a mesma, mas a largura do Lenormand da Odete é um pouco maior. E também vou trazer aqui para vocês darem uma olhadinha o gigantesco Telemann Lenormand, né? Olha a diferença. Então, já do Telemann, ele vai ser bem menor. O Telemann consegue ser
bem maior, bem mais largo que ele, tá bom? Só para vocês terem uma ideia aí em comparativo com alguns decks que são bastante populares aí na internet, né? Para você ver e ter certeza aí na hora que você for adquirir, tá? Já adianto para vocês, não é um deck para você colocar na tua mesa de jogo, tá? Ele é um deck de luxo, ele é um deck de colecionador, ele é um deck para você fazer jogadas específicas. Por quê? Por conta do acabamento dele. Ele é todo com bordas douradas, consegue ver? Né? Ele é inteirinho de bordas douradas. E o que que acontece? Eu tenho alguns, tá, gente? Não são poucos. Eu tenho bastante deck com borda dourada. E todos eles acontecem coisas como essa daqui, por exemplo. Tá vendo? Com o passar do tempo, conforme as cartas vão batendo uma na outra no embaralhar, ele vai se desgastando. Ou seja, esse dourado, se você jogar com esse deck todos os dias, esse dourado logo logo vai embora. Não dura muito tempo não, tá bom? Então, eu digo assim, é um deck para jogadas específicas, né? E se você for colocar ele na sua mesa de jogo para todos os dias você trabalhar com ele, ele provavelmente vai se desgastar. Porque, ó, você consegue ver que ele solta muito facilmente o dourado da borda dele. Então, ele não é um deck para tu ficar manuseando, a não ser que você não ligue, né, de perder esse detalhe da borda dourada dele, tá bom? Vamos lá conhecer ele carta a carta, tá? A gente vai começar aqui pela carta de número 1, que é a carta do cavaleiro, e eu deixei essa luz aqui de cima para vocês verem esse detalhe, né? Todas as cartas vão ter esse filete dourado em alguns detalhes do cavaleiro, né? E em alguns detalhes também da carta. Aproximar ela aqui para que vocês consigam ver todos os detalhes. A escrita da carta vai estar em francês também, pelo que eu entendi, né? E nós não temos o naipe, tá bom? Nós temos a figura do cavaleiro, o número e o nome. E aqui, no caso, uma cavaleira, né? Que é uma moça. Legal, né? E é isso que eu disse para vocês. Ele é baseado no Blue Owl. O Blue Owl, ele é um Lenormand simples, básico, sucinto e objetivo. Assim como esse. É o cavaleiro e mais nada. Nós não temos todo um cenário compondo aqui, né, cada carta. Nós temos ali o elemento principal, que é o cavaleiro, enfim. O mesmo se repete com o trevo, né? Olha o filete dourado dele. O barco. Ele é um deck que, de fato, é bastante bonito, né? Mas, assim como as bordas dele são douradas, né? Esses filetes de carta, em cada carta, vai sair com o passar do tempo, conforme as cartas vão se esfregando uma na outra, né? No embaralhar. Nuvens. Serpente. Caixão. Flores com algumas pétalas douradas. Foice. E aqui a foice sendo revelada, né, sendo trazida no seu principal significado, que é o corte, né? Sem o elemento do trigo, sem o elemento da colheita, sem o elemento da justiça, o elemento do plantio ali, da colheita, né? Enfim, da limpeza, né? Ela vem ali no seu significado cru. É foice cortando apenas corte, tá? O chicote, que aqui vem como vara, né? Os pássaros, que são corujas. Criança. Que legal, né? A carta da criança, ela aqui com um bambolê, uma estrela, várias estrelinhas, como se ela ali brincasse, né? Com a situação, brincasse com o universo, brincasse com o próprio destino, né? Raposa, tradicional, né? Sempre com uma lua acompanhando a raposa para mostrar, né? Que tem perigo oculto, tem alguma coisa oculta ali. O urso e todo o seu poder, a sua imponência,
né? O urso, ele representa aqui um pouco do cenário, porque o urso, ele tem muito aquela ideia de trazer o território, né? O urso, ele é um animal territorialista. Então, é justo que na carta do urso, nós tenhamos, às vezes, o cenário para mostrar o território, aonde o urso está, né? Aonde você está se enfiando, né? Estrelas acima das montanhas, para mostrar, né, talvez aqui, que acima das dificuldades ainda pode existir esperança, ainda pode existir futuro, né? Acima das dificuldades. Cegonha, no seu movimento tradicional de voo de volta, né? A cegonha voltando, outra cegonha aqui. Faltou, na minha opinião, talvez o ninho. Eu acho que o ninho é essencial, né, na carta da cegonha, na simbologia. Eu gosto quando tem o ninho. O cão, que aqui mais parece um lobo, né? Mas é o cão. Torre. Jardim. Bem bonita a carta do jardim, né? Ela, por ser bem trabalhado, dourado, ó, nas escadarias, nas árvores, nas iluminárias. Ficou bem bonita. Montanha. Olha lá, quase que a mesma representação da carta da estrela, né? Só que aqui nós estamos dando mais ênfase à montanha. Aqui a autora deu mais ênfase às duas montanhas aqui, mas as estrelas, elas estão ali presentes, né? Acima das montanhas. Caminhos. E são vários, em várias direções. Todos eles para te levar a um lugar diferente. Energia dos ratos, né? A carta dos ratos, que na minha opinião, apesar de serem bichinhos bem bonitinhos, porque não tem nada contra o bichinho, rato, mas é a pior carta do baralho, né? Não gosto da carta dos ratos na leitura. O coração, que se vocês repararem, vou mostrar para vocês aqui, é o mesmo coração que estampa o fundo da caixa, né? Assim como a carta dos pássaros, né? Uma das corujinhas é a que estampa aqui a frente, né? do deck. As alianças. E achei bastante interessante quando eu vi esse deck de na carta das alianças, além de mostrar elas entrelaçadas aqui, ter também aqui um diamante, né? O inquebrável, o durável, né? O valioso, entendeu? A gente pode utilizar essa simbologia na hora de fazer a leitura, né? O livro, aqui o livro aberto, as estrelas saindo do livro, né? O conhecimento, a sabedoria, o aprendizado, né? O explorar, conhecer lugares novos através da literatura, da leitura. A carta sendo escrita em próprio punho, mostrando ali talvez a fragilidade no diálogo verbal, né, da pessoa, aonde ela se expressa melhor talvez por outras formas. O homem, e olha a posição de yoga. Lembra, né, que a autora, ela é instrutora ali, né, professora de yoga. Então ela traz em algumas cartas essa conexão, né, da posição do yoga, tanto para o homem e tanto para a mulher. Eu não sei se tem a ver, né, vocês aí que sabem e estudam um pouco mais de yoga do que eu, não sei se existe uma posição para o sagrado masculino e o feminino, né, e se são essas as posições em que eles estão aqui. Mas pode ser que sim, né? Os lírios, em seu significado tradicional, apenas ele mesmo ali. O sol, que é, na minha opinião, a melhor carta do baralho, né? E talvez também neste deck uma das mais bonitas, né? A beleza dela é simples e eficiente, né? Para fazer a leitura. Lua, chave,
peixes em movimento, né? Opa, que grudaram um pouquinho aqui. Âncora. E para finalizar, a última carta, que é a cruz. Muito legal, né? E aí, o que vocês acharam? Gostaram desse deck? Acharam ele bonito? Acharam ele funcional? Querem ver ele embaralhando? Ele corre super bem, mas é o que eu disse para vocês. Você vai precisar ter um cuidado redobrado na hora de embaralhar essas cartas, porque se você ficar batendo as bordas dele, você não vai ter esse deck por muito tempo, não. Eu não sou muito bom em embaralhar desse jeito, mas vamos ver se ele vai. Vai, tá? Mas também não é muito indicado que você embaralhe ele desse jeito, por quê? Porque quando tu parte o deck, né, aqui para embaralhar desse jeito, você faz esse atrito aqui, ó, na borda, para poder descer as cartas, né? E toda vez que tu fizer essa passada de dedo aqui nas bordas, você vai tirar um pouquinho desse dourado aqui. Então, vai chegar em algum momento em que o teu deck vai estar com uma marca de dedo esfregado ali na borda, né? E você consegue perceber? Ó, não sei se dá pra ver, gente, mas pra mim fica muito evidente. O dourado, ele fica no dedo, na mão da gente. Então, não é um deck para você ficar manuseando, né, todos os dias em uma mesa de jogo ali, para fazer leitura para os teus clientes e tudo e tal. Acho que é um deck legal para você ter na sua coleção. Acho que é um deck muito bonito, né, para você ter aí na sua coleção. Mas se for para mesa de jogo, acho que você optar por decks mais resistentes, mais robustos, digamos assim, né, vai funcionar melhor aí para você, tá bom? Esse é o Asra Golden Lenormand Cards, da Asra Manzur. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, né, de seguir o perfil, deixar a curtida aí, para engajar os vídeos aqui, para ajudar no engajamento dos vídeos aqui, uma vez que eu quase não posto aqui, então esse é o meu segundo vídeo aqui na plataforma. E se vocês gostarem, né, deixa aqui nos comentários outros decks de Lenormand e baralho cigano que vocês gostariam de ver o review ou o unboxing aqui, que eu tenho muitos, como eu disse para vocês, e eu vou trazendo aqui por semana. Vamos ver como que vai ficar essa rotina de vídeos aí, e eu vou trazendo aqui para vocês e resenhando um pouquinho sobre eles, tá bom? Minha nota para esse deck aqui de 1 a 10, eu deixo ele com um 8, ele é realmente um deck muito bonito, tá? Mas eu preferia, talvez, que ele não tivesse esse trabalhado dele em dourado, né? Nem nas cartas e nem nas bordas, porque talvez aí ele seria um deck mais durável, né? Talvez aqui se fossem cores mais pastéis, né? Na mesma tonalidade dos próprios desenhos, não precisava trazer algo tão frágil, né? Eu não sei se essa parte da frente, eu acredito que aqui também vai sair, porque se solta, né, a borda, ele também vai acabar soltando aqui. E isso acaba tornando o deck frágil. É um deck bonito, mas frágil, delicado. Excelente para você ter na sua coleção. Um deck bonito, né? Se você gosta de criar vídeos, conteúdo, ele é um deck visualmente bonito, né? Que vai agradar muito aí quem assistir, quem o ver, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. Até logo e tchau.